Ferrari, este é o programa Estressadas e sim, ela está de volta, a nossa querida Juliana Bonetti. Ju, fala quem você é, por favor. Sou psicóloga, especialista em sexualidade, mestre em psicologia clínica, especialização em psicanálise também. Entendi tudo de rola e xoxota, em outras palavras. É muito simples. Hoje a gente vai falar de quê? Eu tenho medo da solidão. Não é sobre esse assunto, mas o assunto vai girar em torno disso. Por quê, Ju? Eu recebo muita gente no meu Instagram que está passando aqui. Sigam a Juliana também nas redes sociais. Ela produz conteúdo de qualidade, coisa linda de Deus. Muitas meninas falam, Samantha, eu tenho um relacionamento ruim, meu namorado é grosso, meu namorado me bate, meu marido me trata mal, ele tem outro, eu aceito as traições. Mas porque eu tenho medo de ficar sozinha, porque eu não tenho o que fazer, ele que banca a casa, ele que faz isso, ele faz aquilo. A primeira vez que eu recebi, eu falei assim, não é possível. 2020, né? Não é possível. E é muito mais comum do que a gente imagina. Eu imagino pra você que trabalha com isso, seja muito mais corriqueiro ainda. E o meu primeiro conselho é sempre, não esteja com uma pessoa por qualquer motivo que não seja amor, né? E aí eu fico pensando que tem que ser um jeito muito doce e carinhoso pra gente poder atingir esse tipo de mulher que tá passando por essa situação. Qual que é a tua dica? O que você vira e fala assim, olha, respira fundo e o que faz? Porque é comum, né? É bem comum. É bem comum. Respira fundo e respira porque é de graça, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Mas a verdade é a seguinte, a gente tem que separar as mulheres que ficam com homens abusadores por necessidade financeira, das mulheres que ficam com abusadores por outras questões que não envolvem a extrema dependência financeira. Gente, no Brasil, até pra gente se divorciar tem que ter dinheiro. Sim. Né? A mulher e o homem, eles têm um ordenado mensal que se um separa do outro, nenhum nem o outro vive. Nós vivemos nessa situação aqui no Brasil. Então, de repente, uma mulher que apanha, ela quer sair dessa situação, mas ela não tem condições para isso, né? É diferente de mulheres que permanecem em relacionamentos abusivos com psicopatas, sociopatas, né, enfim. Loucos, maníacos e escrotos. Exatamente, porque é equivocado a gente achar que o psicopata é aquele que mata. Não é. Não é. Um percentual muito baixo dos clusters B, que a gente fala, segundo o DSM-4, os clusters B são aqueles que possuem transtornos de personalidade, né? Não são considerados transtornos mentais. São transtornos de personalidade. É como se fosse assim, um vírus na personalidade, vamos dizer assim, né? Que afeta, né? Que pega bem ali na questão do caráter, né? Enfim, mulheres. Tem mulher que gosta, que é apaixonada. A luz tá piscando aqui, gente. Vamos lidar com essa luz aí. Pois é, Samantha, fala. Tem mulher que é apaixonada, né? Amor, desligou essa aqui agora. Poxa. Meu Deus. Pronto. Tem mulher que gosta, não tem? Tem mulher que quando a gente... Não é que gosta de apanhar, não é isso? A gente tá falando que gosta do cara. E aí ela fica na esperança de que ele vai mudar. Porque esses caras falam isso. Eu nunca mais vou te bater, eu vou mudar, eu vou ser mais carinhoso, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E a gente... Você acredita... Eu, Samantha, tenho uma percepção que não sei se tá certo ou se tá errado, mas na minha vivência, eu não acredito na mudança das pessoas. Eu acredito na mudança em um único jeito. Você vira pra mim e fala assim, você tá sendo cuzona quando você faz isso. Eu não quero ser uma pessoa cuzona, então eu mudo por mim, porque eu não quero ser cuzona. Mas se você vira e fala assim, eu não gosto do jeito que você me trata, e pra mim é um jeito correto, eu não vou mudar por você. Eu acredito que as pessoas não mudem pelas outras, elas mudam por elas, e se ela julgar que tá certo ou errado. Mas pela outra pessoa, eu não acredito que ninguém muda por ninguém. E eu recebo muita gente falando, ele vai mudar, eu acredito. É aquele papo do cara que é casado e eu vou largar da minha mulher. E a mulher gosta dele. Eu acho que é muito difícil entender o gostar por uma pessoa que... Será que é gostar? É aí que eu... Será? Será? Não, porque é o seguinte, gente.
existe uma coisa que se chama codependência. E às vezes a gente confunde com gostar, né? Mas na verdade, o codependente, ou seja, a vítima, ela está sempre buscando justificativas para não se enxergar como vítima, para perdoar o abusador emocional, né? E geralmente os codependentes, eles são pessoas com questões na história de vida complicadas. Então, muitas vezes vieram de núcleos familiares um tanto quanto desajustados, um tanto quanto problemáticos. O codependente, muito possivelmente, teve uma ausência de um olhar em algum momento, uma falta de um cuidado em algum momento, que fez com que ele se estruturasse nessa dinâmica e buscasse, muitas vezes, pessoas que tiveram que cuidar de pais alcoólatras, ou pessoas que tiveram que cuidar de si mesmos porque não foram olhadas e cuidadas, enfim, né? São X questões. X questões. O fato é que o codependente, ele segue a vida dele cruzando com indivíduos e se colocando nesse lugar de quem vai cuidar. Hoje eu vejo muito também, e eu tenho pessoas bem próximas, de verdade, que elas namoraram uma pessoa e estão com essa pessoa até hoje, mas que é uma pessoa que... Você já ouviu a frase que tem gente que vem pra vida a passeio? Tem gente que vem na vida que você não sabe o que veio, o que gosta, o que não gosta. E tem muito homem desse tipo que não, na minha visão, que não veio pra muita coisa. E tudo bem, porque é uma questão num relacionamento. É normal um ser mais falador, outro ser mais tímido, outro ser mais incisivo, outro ser mais retraído, um ter mais ideia, outro ser... Tudo bem. Mas você não acha que tem muita gente... E eu não sei a sua visão, mas eu acredito que uma pessoa pode anular a outra. Em um relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, de muito tempo, é importante que a gente caminhe lado a lado. Um propósito, um objetivo em comum, e a gente vai lado a lado. Eu vejo muita gente sendo presa, ficando presa de ideia, presa por questões emocionais, medo de não achar uma outra pessoa, que eu recebo muito também na minha DM, inclusive tem 2, 3 meninas que mandaram hoje pra mim falando, eu tenho medo de terminar e ficar sozinha. E aí eu falo, será que vale a pena? O que vale a pena? Tipo, como que a gente percebe que esse cara que tá do nosso lado, ele não faz bem? Qual que é o primeiro passo? Que você olha e você fala, eu sei que tem que ter um olhar pra dentro, né? Mas às vezes a carência, a angústia e a dor tá tão grande que é difícil dela perceber que dá pra caminhar. Exatamente, né? Como perceber? São os famosos vampiros emocionais. Os agressores são vampiros. Então o agressor, você vai entrar numa dinâmica com o agressor que você vai se isolando. Você se isola dos amigos, você se isola da família, você vai se isolando. Você se torna se anula, você se torna fonte de suprimento só para aquele abusador, né? E é isso que ele quer. Ele não quer que você saia disso. E ele provavelmente não tem só você, né? Agora, como perceber? Se perceba, você está infeliz. Felicidade. Lembrando que abusador, quando a gente fala em abusador hoje em dia, o termo tá tão usado, não é o cara só que te bate. Abusador não é só o cara de agressão física, é o abusador emocional que é muito mais comum e às vezes é tão... ele é só grosso, ele é só grosso. E ele não é só grosso, ele é um pau no cu e ele é agressor. Esse é o nome que dá. E nem às vezes é até mais sutil. Exato, às vezes ele é um príncipe encantado. Eu recebi numa DM aqui no Instagram que a menina falou assim, eu não posso nem falar pra família dele e pra minha que ele é grosso, que ele me xinga, que ele me põe pra baixo, porque eles acham que ele é meu príncipe encantado. Exatamente. Aí de repente são pessoas assim e que fazem com você o famoso tratamento de silêncio. Você vira uma quarta parede e eles, no mesmo ambiente que você, é como se você não existisse. E a pessoa codependente vai ficando louca. Sim, ela vai ficando louca, né? Ela vai ficando... E o agressor tá ali, você, quarta parede, você não existe, você não enxerga. Nossa, como o cachorrinho tá lindo e você é maravilhosa. Aí o cara não olha, não fala. E ele vai triangulando o tempo inteiro, triangula com todo mundo, com a amiga, com o amigo, e você não existe. É o famoso tratamento de silêncio. E isso não tem grosseria verbal, né? Isso ninguém tá te batendo fisicamente, mas é uma agressão.
emociona. Eu li uma frase, acho que hoje ou ontem, de que enquanto a mulher ela é autossuficiente, ela faz tudo, ela é chamada de mulher poderosa, ela é foda, ela é completa. Aí essa mesma mulher que tem um monte de carga em cima, porque tem que ser bonita, porque tem que trabalhar, porque tem que ter dinheiro, porque tem que ser isso, tem que ter bom humor, tem que transar, tem que fazer isso, quando ela para com isso tudo, para de querer agradar todo mundo, aí ela é chamada de surtada. E aí os caras fazem muito isso. A primeira coisa que o cara... Esse talvez seja o primeiro indício de que o cara que tá do teu lado seja meio esquisito. Quando você para de servir, e aí a pessoa... Isso serve pra todo mundo aí, não é só homem, namorado, não, amizade, família, trabalho, tudo. Quando você para de servir, a pessoa fala, pô, mas por que você mudou? Por que você tá diferente? Por que você tá não sei o quê? Nossa, você tá cansada, você precisa de férias. E aí eu acho que esse é o primeiro indício. Se você está infeliz, não permaneça. Eu sei que é difícil, né? É difícil largar tudo. E mudar o padrão. Mudar o padrão é muito mais difícil ainda. Começar... Porque tem uma coisa também nessas relações com as pessoas com transtorno de personalidade, que é a questão da hipersexualidade, né? São geralmente pessoas muito sexuais, né? E às vezes o codependente tem aquela coisa de gostar do sexo com drama, e a gente tem que olhar para isso, né? Porque a gente tem que operar num nível energético de tranquilidade, de paz, de amor, porque amor é paz, é tranquilidade. E de repente esse sexo dramático, essa coisa, isso vai ficando, isso vai tendo uma força, e isso não é amor, gente, isso é vício. Sexo, nesses termos, isso é vício, né? E a gente precisa mudar o padrão energético e vibrar num outro lugar. E muito isso, gente, que história é essa de medo de ficar sozinho? Eu acho tão demodê. Não pode, Eu acho tão careta essa história. Isso pra mim é uma coisa assim que não faz o menor sentido. Não mesmo, não faz sentido. Não tem que ter medo de ficar sozinha. Mas eu já ouvi de uma amiga muito próxima, que falou que a gente tem um padrão, né, na cabeça, não um padrão, mas a gente sabe o gosto de uma pessoa. Se você vê o meu histórico de homens, eles seguem mais ou menos quase a mesma, como chama, coisa de linhagem lá, muito parecido. É um padrão. Um padrão. E aí, essa minha amiga chegou com um fora total de padrão, assim, muito. Aí eu falei, caralho, o que aconteceu com o teu padrão, mas de uma forma sutil, porque eu perco a amigo, mas eu não perco a piada. E eu falei mesmo porque... E aí eu fui surpreendida com a resposta, que foi, eu acho que eu não ia encontrar uma outra pessoa. E aí eu fiquei muda, eu falei assim, não, mas calma aí, isso não é motivo pra você casar com uma pessoa. Casou, mudou os nomes, foi uma loucuragem toda. Eu falei assim, isso não é motivo pra você, porque, né? E mesmo que você fique sozinha, vamos pensar, tem 1 milhão de pessoas no mundo, né? Só se for muito chata pra você ficar sozinha, ou você tá muito na vibe de querer ficar sozinha. Agora, tá com medo de querer ficar sozinha, é muito diferente de eu assumir a postura de eu não quero ninguém. Eu sempre brinquei que se eu separasse, eu não ia querer mais namorar ninguém, eu ia morar com a pessoa do lado, namorar o vizinho, mas em casa nunca mais ia morar. Paguei a língua, né, mãe? Pagou a língua, tome. Mas, não por medo de ficar sozinha, eu nunca tive esse medo. No entanto que eu nunca nem pensei em casar, ter filhos, esses bagulho nunca foi minha vibe. Nunca foram, eu quero isso pra mim, nunca foi o meu rolê. E quando ela me falou isso, eu falei assim, ué, mas... E aí você se prende a uma pessoa, hoje eles estão há muito tempo juntos, continua fora do padrão, e é uma dessas questões da pessoa que... Ela brilhava. Já viu a pessoa que brilha? Gente que conversa, que brilha. E hoje em dia ela é apagada, hoje ela tem altas questões pessoais. E aí eu fui pensando que são vampiros emocionais. Eu já falei aqui no canal, acho que uns 2 anos atrás, de vampiro emocional. E acontece mesmo, acho que a gente para de brilhar quando não tá na mesma frequência. Quando tá... Uma pessoa tá querendo uma coisa e aquela outra pessoa te segura. Não é possível que a gente fique com uma pessoa por medo de ficar sozinha. De repente, uma desculpa, né? É uma desculpa. Você falou uma coisa, que você nunca teve essa vibe de casar e ter filho. Você nunca teve. Então pode ser uma coisa... O medo de ficar sozinho não pode ser familiar, que alguém colocou na sua cabeça. Não pode ser uma bagagem, né? Cultural. Às vezes não é teu, é um negócio que todo mundo sempre falou pra você nunca pensou o contrário. Exatamente. Né? É porque a sociedade cobra também, né? A mulher de namorar,
que você tá fazendo. Tá mudando. Tá, mas é muito difícil. E velho muda menos a cabeça, né? Meu pai nunca ia mudar. Meu pai não ia mudar. Minha mãe menos. Pois é, aí que tá, você chega a uma certa idade, eu acho que essas coisas, eu não sei até que ponto, a verdade é que chega uma certa idade que você olha e fala, tá, Foda-se. meu pai, minha mãe não quis isso pra mim, mas a vida é minha, Exato. né, e é isso. Muitas vezes e aí de novo, e muitas vezes esse pai e essa mãe vivem um relacionamento de bosta, porque eu já falei isso também aqui em algum vídeo, que é sobre dependência. Então, quando eu me separei, a minha mãe sentou pra mim e falou assim, você nunca mais vai encontrar um cara que te ame desse jeito. Aí eu falei, foda-se, eu não tô feliz, ele não tá feliz, foda-se que eu nunca mais vou encontrar uma pessoa que me ame desse jeito. Talvez seja esse problema, eu não quero alguém que me ame desse jeito. Foda-se. E aí não foi um caos, porque eles entenderam e foi tranquilo, assim, não teve grandes questões. Mas isso é muito cultural, né? De que a gente encontra pessoas para nos amar a vida inteira. E a verdade é que as relações são processos. E os seus processos têm seu começo, seu meio e aí tem seu fim. São ciclos, né? São ciclos. E as relações se transformam. Esse padrão de início de relação, apaixonado, sexualizado, modifica. É de você ver suas prioridades e ver se você quer continuar, né? Mudar os contratos, transformar a relação. A verdade é que hoje em dia existem várias formas da gente amar. E essa história de amor para a vida inteira, isso é muito do romantismo, né? Dessa história, né, do amor romântico e... Passamos já disso aí, né? Não, assim, nós estamos muito inseridos ainda, porque as canções são românticas, né, os filmes, tudo reforça esse padrão de amor romântico, mas ele não se sustenta. Menos a música que está na minha cabeça faz alguns dias, que é Brota no bailão pra... Brota no bailão pra ele sofrer tudo que ele te fez. Alguma coisa assim, eu não sei nem quem canta, mas é alguma coisa assim, a unha tá ok, o cabelo tá ok, brota no balão pro desespero do teu ex. Então, finalizando este vídeo com essa música incrível, poesia pura, se ama em primeiro lugar. Eu sei que é difícil, é um exercício diário, é uma questão, cada um com o seu passo, e não se espelhe em ninguém, faz o teu caminho, mas não fique com alguém que te faça sofrer, que te deixe infeliz. E que às vezes vale muito mais a pena estar sozinha e ok, do que com uma pessoa que tá te atrapalhando, não é mesmo? Sim. Todas as segundas-feiras, vídeo novo aqui no canal, às 8h30, siga a Juliana Bonetti, porque tem altas questões incríveis que ela aborda, certo? Ju, muito obrigada. Um beijo. Até a próxima. Beijo.